Olá para vocês da Fute Rede. Estamos começando mais um Rodada Fute Rede nesta segunda-feira. E assunto não vai faltar, assuntos bons, assuntos ruins, infelizmente, mas vamos tratar de assuntos do meio do futebol. Vamos ter o like e dislike da semana. Vamos falar de novo da violência no futebol brasileiro, que essa semana, na minha opinião, a gente vai comentar sobre isso, foi a gota d'água, os casos, muitos casos. A UEFA e a FIFA, agora há pouco, acabaram de suspender seleção da Rússia e times russos de suas competições da UEFA e da FIFA também, devido à guerra. Então, atualmente, a Rússia está impedida de jogar a Copa do Mundo desse ano. Notícias do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, os quatro grandes paulistas. Os resultados do Paulistão, a Recopa Sul-Americana, quarta-feira. Grande final. Grande jogo de ida e tem um grande jogo na volta, com certeza. E os resultados da UEFA Champions League. Vamos começar com o like e dislike da semana. Isso, que a gente gosta ou não gosta, o que a gente curte ou não curte no meio do futebol durante a semana. Seu like, França? O meu like, como não poderia ser diferente, né? É para o grande, mais grande. Eu falo jogo grande. Esse foi um jogo grande. Um jogo de 0 a 0 que prende a gente na televisão. Eu não consegui ir no banheiro, porque o jogo era lá e cá. Chelsea e Liverpool. Que jogo foi esse? Jogo espetacular. Jogo espetacular, com cobrança de pênalti, todo mundo cobrando pênalti, com maestria. Quer dizer, e os goleiros indo nas bolas, mas não conseguem pegar, porque é o que eu sempre falo, né? Não é o goleiro que às vezes pega, é a maestria de se cobrar, né? Porque o goleiro tá ali para fazer o papel dele. Então, o meu like vai para o grande jogo de dois grandes técnicos, né? O Klopp e o Tuchel. Então, meu like vai para o jogo do Liverpool e Chelsea. E o seu like? Meu like dessa vez vai ter que ser o mesmo, entendeu? Com um jogo de tão alta intensidade nesse fim de semana que não tem como ter outro like, né? Na final da Copa da Liga Inglesa, o Wembley lotado, né? 85 mil espectadores, estádio dividido ao meio, a torcida, né? Dividido ao meio, todo mundo se comportando, torcendo, e dentro de campo um espetáculo, os times se alternavam no comando da partida, alguns momentos o Chelsea melhor, alguns momentos do Liverpool melhor. Era praticamente uma luta, um boxe, porque era muita trocação. Não boxe no sentido de briga, no sentido de trocação dentro de campo, de os dois times um agredir futebolisticamente o outro. E foi um jogo espetacular. Se você vê o placar, você fala 0 a 0, jogo monótono. Não, foi um jogo espetacular, foi um dos melhores 0 a 0 que eu acompanhei na minha vida no meio do futebol, assistindo futebol. Foi 0 a 0, né? Podia ser 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. 4 a 4. Inclusive foram 4 gols impedidos. Que foram dados impedimento corretamente. 2 impedimentos de cada lado. Você vê que até aí eles estavam empatando, né? Sim. E o VAR, um lance dificílimo lá de um gol, se não me engano, do Lukaku, 30 segundos o VAR viu que estava impedido, não houve aquela demora, né? Isso o Brasil tem que tirar de exemplo na questão do futebol. Não só não teve demora, não teve aquele oba-oba dos jogadores em volta do juiz. Exato. Aquela pressão. Aquela catimba. O juiz marca, tá marcado, acabou. E impressionante foi o nível de intensidade. Como que os dois times correm dentro de campo. Velocidade altíssima. E até durante a prorrogação. Durante a prorrogação, nível altíssimo, intenso. E o jogo foi 0 a 0 a prorrogação, foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Liverpool levou a melhor, foi campeão nos pênaltis. Durante a partida, meu destaque ali é o goleiro Mendy do Chelsea, que se não fosse ele, não teria nem ido aos pênaltis. Aí teve uma polêmica, né? O Tuchel tirou o Mendy e pôs o Kepa. Porque dizem que o Kepa é um pouco melhor em catar pênalti, mas eu discordo dele, né? O França também, né? A gente conversou em off, eu acho que o momento era do Mendy. O Mendy, ele tava com a motivação em alta, é um excelente goleiro. Hoje, pra mim, é o melhor goleiro do mundo. Hoje, atualmente, entendeu? Ele é o melhor goleiro do mundo, é um excelente goleiro. E fez uma partida espetacular. Mas o Chelsea caiu de pé também. Pelo nível da partida, caiu de pé. E o Chelsea, se ganhasse título, ia ser o 4º título em 9 meses. Quer dizer, o Chelsea tem 3 títulos em 9 meses. Então muita coisa. Cada 3 meses tem um título. É muita coisa. E o Klopp já tinha vencido todas as competições. Faltava esse título. Pelo Liverpool que ele disputou, faltava uma Copa Inglesa, que foi a Copa da Liga Inglesa. E a galeria de troféus em Anfield com Jürgen Klopp está completa. Então meu like não tem como não ser de outro. Quem assistiu o jogo sabe que foi um espetacular jogo. Aquilo é um espetáculo, né? Não é um jogo, é um espetáculo que a gente assistiu aí nesse fim de semana. Qual que é o seu dislike? Meu dislike, eu acho que é o segundo dislike que eu dou já, mas não tem como não dar, né? Pela Federação
Paulista de Futebol. Puta jogo de bola aqui, poderia ser um jogo melhor, que foi um jogo bom até, a gente vai comentar, do Corinthians e o Red Bull Bragantino, né? Foi um bom jogo. Pô, marcar um jogo às 11 horas da manhã é um desrespeito, né? Ao torcedor, ao jogador, a todo mundo, né? E agora, vindo pra cá, o Du falou que o jogo de São Paulo foi às 3 horas da tarde. Eu acho que o jogo às 11 da manhã não é ruim. Mas você tem que pôr alguns fatores extra-campo. Por exemplo, o principal hoje é o calor. É isso que eu quero dizer, sabe? Então é complicado jogar às 11 da manhã e é pior ainda jogar às 3 da tarde. O São Paulo jogou com a Água Santa em Diadema num sol escaldante das 3 da tarde. Então, os caras que fazem esse tabela que organiza, sabe por que eles põem jogo nesses horários? Porque eles não jogam. É simples. Porque acho que eles nunca jogou uma bola no sol quente na vida. Porque não dá, né? Porque não tem condições, não tem motivo para pôr jogo umas 3 horas da tarde. Falar que é bom para questão de TV, tudo não é. Também não é nem para isso, nem para audiência de TV é bom. Audiência, é verdade. Não é, 3 horas da tarde não é um bom horário. Então o meu dislike vai para a organização do futebol paulista. Não gostei, eu acho que... Eu falei assim, um jogo de importância de duas forças do futebol paulista, por exemplo, seria um horário de 6 horas da tarde para todo mundo assistir, um jogo gostoso de assistir até pela TV. Sim. Então, eu acho que ia ser mais intenso. O jogo foi intenso, eu acho que poderia ser muito mais. Então, meu dislike vai para a Federação Paulista de Futebol. E o seu dislike? Meu dislike vai para o Paraná Clube, que nos últimos anos vem colecionando rebaixamentos e nesse fim de semana culminou em mais um. O Paraná, entre aspas, ele está morrendo, né? O futebol profissional do Paraná Clube está morrendo. Time que nos anos 2000 era exemplo de gestão, más gestões péssimas, afundaram um clube que tinha várias sedes em Curitiba e até outras cidades do Paraná e perdeu tudo elas na justiça de tantas dívidas trabalhistas e tal. E o Paraná, nesse fim de semana, foi rebaixado no Campeonato Paranaense. Uma das camisas mais pesadas foi rebaixado dentro da Vila Capanema, no seu próprio estádio. E para piorar, além de ser rebaixado, a gente vai comentar de cenas de violência daqui a pouco, a torcida invadiu o campo, houve troca de agressões entre jogadores e torcida, depois a polícia entrando em confronto com a polícia. É muito triste, mais um capítulo muito triste na história do Paraná Clube. É um clube, ele é novo, ele não é um clube velho do futebol brasileiro, mas apesar de ser novo, é um clube que despontou muito cedo no patamar mais alto do futebol. Série A de brasileiro, jogando Copa do Brasil, conquistando os títulos no Paraná. E é um time que passou de referência por ostracismo. Entendeu? De referência por ostracismo. E é um time que aos poucos ele está morrendo, coleciona rebaixamentos. E é mais um capítulo muito triste por causa de pessoas que não sabem gerir o futebol, que não levam a sério o futebol. O Paraná Clube está rebaixado mais uma vez no Paranaense. No Paranaense, hein? É uma das camisas mais fortes do Paraná. E esse foi o like e dislike da semana. Tem seu like, tem seu dislike? Deixa aqui com a gente do Fute Rede. Agora, vamos falar desses assuntos tristes, né? Violência no futebol brasileiro. Ó, os casos. Bahia e Sampaio Correia. Antes do jogo. Na terça ou na quinta? Na quinta-feira, se não me engano. Isso. O Bahia vive uma péssima fase, por estar bravo depois do rebaixamento do próprio time no Campeonato Brasileiro. Mas membros segundo as forças policiais, a investigação lá na Bahia, em Salvador, foram organizadas. Membros de organizadas do Bahia atacaram, fizeram um atentado. Um atentado. Um atentado contra o ônibus do Bahia, uma tocaia e um atentado. Esperaram o ônibus passar em direção ao estádio para jogar bomba dentro do ônibus. Quebrou o vidro, atingiu o goleiro mais gravemente, o Danilo, né? Isso. Danilo Fernandes, perto do olho. Foi pro hospital. Olha só onde chegou o futebol brasileiro. Aí depois teve, no meio da semana passada, o Náutico foi eliminado pelo Tocantinópolis na Copa do Brasil. Na volta para o Recife, uma van do Náutico que também foi apedrejado, sem ninguém ferido, graças a Deus. Tivemos no sábado o Grenal, que nem se realizou. Não se realizou por causa do atentado. Um atentado também, com barras de ferro, não é pedra aquilo lá, não é pedrinha. Lógico que nem pedrinha deve jogar em ônibus. Lógico. Mas uma pedra desse tamanho atingiu o Vila Sante, deu traumatismo craniano nele. Lógico que ele está bem, graças a Deus ele está bem, mas deu traumatismo craniano nele. O jogo foi cancelado. Foi adiado. Foi adiado, vai ser remarcado, essa informação ainda não tem. E também o Paraná Clube foi rebaixado, a torcida invadiu o campo, trocou agressões com os jogadores, a polícia entrou em briga em confronto com as torcidas do Paraná Clube também. Então
foi uma semana muito triste no futebol brasileiro. O que você acha, Franço? O que está acontecendo no futebol brasileiro? Que a gente ficou tanto tempo sem torcida no estádio. Que era a torcida é a alma do estádio. Não via a hora de voltar a torcida no estádio, que é muito mais legal até pela televisão, você assistir um futebol com torcida. Na hora que volta, é uma cena lamentável atrás da outra, que isso a gente falou semana passada, que desde que voltou o público nos estádios, logo após a pandemia, as cenas de violência está sendo grande. E nessa semana, pra mim tem tão basta, porque houve 4 aí cenas de violência grandes proporções. O que você está falando é verdade. É o seguinte, antigamente tinha um tipo de violência diferente, agora os caras estão agredindo, realmente está sendo atentado, realmente. A gente teve o exemplo, principalmente lá do Grêmio lá, que foi covardia, cercaram, e tanto é que teve que ser adiado o jogo. O que pode se fazer? Na verdade, a turma fala que esses caras não são torcedores, né? Porque o cara que é torcedor mesmo, ele não faz isso. O que se pode fazer? Tem como pegar os agressores, tem como. Nesse caso eu não sei se foi filmado, se foi alguma coisa, mas tem como pegar e tem que punir. Não adianta nada só falar pro cara, você não vai entrar mais no estádio. Não, eu acho que tem que ser preso. É lógico. Não, mas parece... Você tá entendendo? Tem que ser preso o cara e pagar, porque não dá. Mas o delegado lá de Porto Alegre falou que pode ser enquadrado em tentativa de homicídio. Exato. Né? E pra mim é isso. E lesão corporal também, né? Não, lógico. Eu também acho que tem que... Mas tem que se punir. Não adianta nada fazer e dar a punição. Você não vai entrar mais no estádio. Essa punição. Não é essa punição. É muito pouco. É muito pouco. É isso que eu quero dizer. Eu acho que tem que se punir. E a gente sabe que esses caras dão um jeito de entrar também. E sempre é os mesmos. Vocês podem esperar. É os mesmos. Não são novos. Sempre as mesmas pessoas que fazem isso. Isso que eu tenho que falar. E a gente não pode ficar dando muita mídia pra esse povo também não. Porque, olha... Só que não tem como não falar, que não falou. É muito consequente o que está acontecendo. Na minha opinião, eu acho que... Assim, a gente falou aí a justiça leis, mas isso é uma coisa que não se muda drasticamente de uma hora para outra, né? Ainda mais no Brasil, com toda a burocracia que existe. Agora vamos falar a questão futebolísticas. O que se pode fazer para melhorar? Na minha opinião, eu acho que depois dessa semana, os clubes e jogadores deviam se unir. Vamos dar um basta. Vamos parar o futebol aí, nem que for por umas 2 semanas. Entendi. E se reorganizar e depois, na hora que voltar de alguma maneira diferente. Uma maneira mais junto, mais unido, para bater de frente com essa violência. Você está fazendo campanhas. Mas eu acho que sim, para dar um gelo em alguns torcedores, devia parar. Devia ter como se fosse uma greve no futebol brasileiro. Eu acho que passou da conta. Eu acho que a semana passou da conta. O próximo capítulo morreu alguém. Que não está longe de acontecer, gente. Morreu um torcedor do Palmeiras nas ruas, lá na briga depois do perder o Mundial. Isso. Mas falta morrer jogadores dentro do estádio. Isso. Para ter uma... É o que falta. Eu acho que tá na hora de um basta. Eu acho que está na hora de jogadores e clubes se unirem e darem um basta. Vamos parar tudo. Vamos fazer uma greve para chamar atenção, vamos se unir, vamos mostrar aí que a violência está demais e a gente corre risco. Porque o jogador dentro de campo está correndo risco. O jogador corre risco, imprensa corre risco, Gandula corre risco, todo mundo corre risco. Porque tá no meio que envolve, que está ali... Próprios torcedores que não são violentos correm risco também. Mais ainda. E é isso, né? Nesses casos que citamos aí, está sendo apurado, né? Alguns casos até, alguns torcedores detidos, outros casos não, né? A gente vai continuar aí durante a semana aí, vendo, acompanhando aí. Infelizmente aí a gente tem que dar notícia policial aqui no Fute Rede, cada vez mais, né? Vai pra você ver que ponto a gente chega. Infelizmente notícias policiais aqui no Fute Rede. E essa foi aqui o que a gente tinha de falar da violência no futebol brasileiro, né? Aí, eu ia falar que eu acabei esquecendo, é lamentável que o presidente do Internacional falou após o adiamento do Grenal, ele falou que é a favor do adiamento, que tem que ser mesmo, falou, porém, estou preocupado com o desequilíbrio técnico. O jogador Vila Sante do Grêmio acabou de levar uma pedrada na cabeça, olha pra você ver. Podia ter morrido e o cara tá preocupado com o desequilíbrio técnico. Aí a gente vê que o futebol brasileiro está longe de mudar. Porque é os cabeças, os dirigentes... Cabeças pensantes do futebol, né? que não pensam, né? Que não pensam. Não pensam. As cabeças pensantes que não pensam. Então é isso que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Falando em outras notícias tristes que a gente tem que falar, acabou de sair a notícia para quem não viu ainda, tanto a UEFA, tanto a FIFA suspendem a seleção da Rússia e times russos de suas competições devido à guerra. Então, até o momento, Spartak Moscou, que
que estava classificada da Europa League, não joga a próxima fase. E a seleção da Rússia, até o momento, está fora da Copa do Mundo. E ela estaria na repescagem. Ela ia jogar a repescagem e tinha as chances de ir para a Copa. Mas, não deixa de ser uma sanção esportiva. A Rússia, no momento, está fora da Copa. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que tá certo, tem que sentir na pele mesmo a Rússia, quer dizer, os jogadores não tem nada a ver, a seleção não tem nada a ver com, na minha opinião, o grande cabeça é aquele Putin lá, né? Mas, infelizmente, os bons pagam pelos ruins, né? Tem que sancionar mesmo, vai ter que fazer isso mesmo, vai ter que isolar a Rússia para ela sentir que ninguém vive sozinho nesse mundo. Exato. Que nem o Boris Johnson falou, né? A época do Império acabou. Para você invadir território, a força, não, né? É lamentável, né? É lamentável. E que nem você falou, eu acho que não tem cabimento na Copa do Mundo daqui a pouco tempo você ter apesar de jogadores não terem culpa, como você falou, você ter uma seleção representando isso, um país que está invadindo o outro e dando banho de sangue em outro e ameaçar jogar bomba nuclear em outros países. Então, eu acho que não tem cabimento. A Copa do Mundo, não a Copa do Mundo só, o esporte, que é um evento de inclusão social, de aproximar povos diferentes, países diferentes. A Copa do Mundo tem um papel muito grande nisso. Você tem uma Rússia que está fazendo justamente o contrário. Então, eu, na minha opinião, está certo essas sanções. As sanções têm que acontecer. Inclusive, também a final da Liga dos Campeões. Nesse ano, ia ser em São Petersburgo, no estádio do Zenit, e já foi mudado para a França. E bem mudado também, não tem condições de a gente ter uma festa, uma Liga dos Campeões e fechar os olhos para o que está acontecendo no país vizinho. Então é bem lamentável, e o Putin se torce para uma coisa, que a paz volte aí, a Ucrânia aí, que tudo se resolva aí o quanto antes, né? O quanto antes aí. E que isso está entristecendo todo o mundo. Vamos agora deixar de assunto ruim, que já teve bastante hoje, né? Bastante. Vamos falar agora do Corinthians. Vamos falar agora do Corinthians. O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino. Venceu um jogo, até que um jogo bom, né? Porque e venceu com como é que fala? Com um torcedor ilustre que estava lá, né? Que é o técnico que chegou para ver, né? Quer dizer, eu acho que ele gostou do que ele viu, né? Eu acho que o Corinthians é um bom time, já falei isso aqui, eu acho que é um dos grandes times hoje, os 11 eu acho que é um grande time que faz frente com qualquer time no Brasil hoje, os 11 jogando. A única coisa que eu acho que falta pro Corinthians, que inclusive o Natan Paulino, um abraço pro Natan Paulino que está nos assistindo aí, tá falando aqui que o Corinthians está em busca do centroavante, realmente o Corinthians não tem centroavante. E precisa mesmo. E precisa. Tá-se um boato que ainda falta fechar com o Diego Costa, ofereceram 1,2 milhão pro Diego Costa, mas o Corinthians não tem como bancar isso, está procurando parceria, talvez se achar parceria seja o Diego Costa. Ele está falando aqui do Diego Tardelli, eu acho que o Diego Tardelli não dá certo no Corinthians, acho que já lenha que já queimou, né? Pode ser. Se for para ter Diego Tardelli, já tem o Jô, então para que 2 Master lá? Então já deixa um só. É verdade. Eu acho que o Corinthians precisa de um centroavante. A hora que contratar um centroavante, eu acho que esse time está encaixado. Os 11 é muito bom. E eu vi o Corinthians assim, um jogo equilibrado ali, sabe, bom jogo. Só que o William faz a diferença, o William joga muito. O William tá em outro patamar aqui no estádio de São Paulo. Eu considero o William assim, tipo assim, Dudu, o Veiga, esses caras que estão um pouquinho acima dos outros jogadores. E é isso, e um grande teste pro Red Bull, né? Pro Corinthians, e ganhou de 1-0. Como poderia ter sido 1-0 pro Red Bull também. Ganhou de um bom time. Ganhou de um bom time, e vale ressaltar que o melhor homem em campo foi o Cássio. Eu ia falar isso agora. O Cássio, Então, o Cássio será que vai voltar seus bons tempos? Ou é a sombra do Ivan que deu uma chacoalhada nele? Né? Então o Cássio foi o melhor. Isso prova que o Corinthians também não foi totalmente dominante, não. Mostra que foi um jogo parelho. Então, os dois goleiros jogaram muito bem. Tanto o Cássio, tanto o goleiro do Bragantino também. O Cleiton fez grandes defesas. Fez grandes defesas. E o Corinthians ganhou no estilo Corinthians mesmo. Chorado. O Gustavo Mosquito chutou, pegou na trave, voltou nele e deu gol. Aí ele foi lá, legal comemoração, pulou no meio da torcida. É isso que é legal no futebol. O Corinthians foi uma vitória suada, mas uma vitória importante contra um bom time aí. E uma boa notícia para o torcedor do Corinthians. Com a vitória do São Paulo aí sobre a Água Santa, o Corinthians já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Corinthians já está classificado e o que nem você falou, o Vitor Pereira estava nas cabines aí e deve comandar o Corinthians no clássico. Contra o São Paulo, né? Não, e ele viu, eu falei pra você, ele viu um bom time, eu acho que é um time muito bom dos 11 que eu falei. Tem um bom. Eu acho que o único cara que entra no mesmo nível no Corinthians é o Mosquito, realmente, que eu acho que ele foi
na era Silvinho, eu acho que ele foi um pouco, como diz assim... Queimado? Isso. Desmotivado, porque eu acho que ele carregou o Corinthians muito tempo nas costas, só ele, tem uma época que só ele carregou, e parece que depois que chegou os medalhões, parece que deixaram ele meio que... Esqueceram ele. Esqueceram. Ele é um bom jogador, eu acho ele um bom jogador sim. Quem sabe agora, quem volte, né, com mais jogos aí, dê uma sequência melhor para ele. E o Vitor Pereira? O que você acha do Corinthians? Cara, eu acho, tipo assim, eu tenho que esperar pra ver. Eu acho que estão fazendo muito oba-oba em cima dele. Eu acho, isso, principalmente a torcida do Corinthians. É que nem eu falei aqui, não adianta esperar muito, porque o Corinthians tem um bom time, mas não tem um bom elenco. Então também o cara não vai fazer milagre. Sim. Você tá entendendo? Isso é E os verdade. campeonatos no Brasil são, como o Abel Ferreira sempre Maratona de jogos, são né? maratona de jogos. O cara joga na terça, joga no domingo, e olha lá quando não tem 3 jogos na semana. Então, não adianta esperar dele também milagre. É isso que eu acho. Vamos esperar pra ver. Eu tenho que esperar pra ver. Sim. Não posso falar muito dele. Pra falar pra você que eu acompanho o trabalho dele fora, eu não vi. Ele ganhou campeonatos nacionais no Porto, campeonato português, no Fenerbahçe, campeonato turco, e no Olympiacos, campeonato grego. Então títulos ele traz, né? Mas ele foi pra grandes times também, né? Porto, time de ponta. times cabeças de seus países que não deixa de vir um cabeça também no Brasil. Mas só que o Corinthians hoje não é dominante em questões de título. Igual o Olympiacos lá. Na Grécia, igual o Porto em Portugal, Isso igual o quer dizer. Fenerbahçe, que deu uma caída, mas na época dele ainda É isso era que eu quero muito... ter. Você entendeu? Então vamos esperar. Mas eu acho que foi um bom nome, o Corinthians queria um estrangeiro e conseguiu trazer um estrangeiro. E um estrangeiro assim, de qualidade, não Qualidade, qualquer estrangeiro. Não era qualquer estrangeiro. Sim. Não era um Zé Mané, não. Eu vejo com bons olhos o trabalho. Desde que a torcida tenha paciência, desde que dê tempo a ele, desde que se perder o clássico São Paulo no fim de semana, já a torcida já não chia, porque é o primeiro jogo dele, entendeu? Desde que tenha paciência. Ele tem que impor o trabalho dele. E na verdade o Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, ele já começa, o Corinthians já começa atrás de seus rivais. Porque enquanto, na verdade começa atrás de São Paulo e Palmeiras, né? E Bragantino, né? Porque o Santos também demitiu seu treinador. Então o Corinthians e Santos, eles voltam atrás porque começa um trabalho estaca zero do seu treinador, entendeu? O Santos não está nem na estaca zero ainda, né? Vai começar porque contratou o treinador do Barcelona de Guayaquil. Então, mas em questão de impor seu estilo de jogo, eles estão um pouco atrás dos outros. É isso que pode atrapalhar um pouco, a torcida tem que ter paciência. Mas eu vejo com bons olhos, eu acho que o Corinthians precisava de um treinador estrangeiro. Eu acho que o treinador estrangeiro, que nem eu falei, não é moda, é tendência, porque eles, tecnicamente, taticamente, eles são melhores que os brasileiros hoje. A escola do Brasil está ultrapassada dos treinadores. Então eu acho que o Corinthians tem que pegar esse fantasma de Daniel Passarella, que não deu certo no Corinthians há muito tempo, e jogar fora esse passado, e o Vitor Pereira, e deixar o cara trabalhar, que eu acho que tem tudo para dar certo no Corinthians sim. Não, e uma coisa legal que o Corinthians fez, que no meu modo de ver, fez um contrato curto com ele. Quer dizer, fez um contrato até dezembro. Sim. Quer dizer, eu acho que até dezembro ele vai ter esse tempo para trabalhar. Aí a gente vai ver se ele é bom ou não. Sim. Né? Então, quer dizer, não é um contrato longo, bom pro Corinthians e bom para ele. Sim. Agora, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras... Empatou com a Inter de Limeira com as reservas, né? Com as reservas, é isso que eu ia falar. Quer dizer, o Palmeiras também, ele tem um elenco, na minha opinião, ele tem um elenco melhor que o Corinthians, o elenco melhor que o Corinthians, porque eu acho que os 11 são pau a pau. Eu acho que jogar o 11 do Corinthians contra o 11 do Palmeiras pode dar qualquer resultado. Sim. Agora, o elenco do Palmeiras é um pouco melhor, mas não é lá essas coisas também não, ficou provado isso também. Eu acho que o elenco do Palmeiras é bom. Eu só acho... Não é excelente. Não, é excelente sim. Você acha bom? Eu acho excelente. Eu só acho que o time reserva do Palmeiras tem que mostrar mais serviço, né? Assim, eu acho que não foi para tudo isso. Eu acho que você empatar com a Inter de Limeira, fora de casa, aquele sol escaldante, num campo pesado, eu acho que... O Abel disse que o campo estava pesado realmente. Que historicamente o estádio da Limeira, com todo respeito, é um campo pesado. Historicamente, não é de hoje, né? O Palmeiras jogou mal sim, o Lomba foi o melhor em campo sim, o Lomba sim é um ponto muito positivo. Eu também achei. Um ponto muito positivo. Ele jogou muito bem, eu acho que o Abel tem que soltar aí os reservas sim, mas ficou devendo as reservas, nada para acender uma luz de alerta, nada disso. Mas, aonde quer chegar o Palmeiras? Ele quer chegar muito longe, quer brigar por tudo.
um time que quer brigar por tudo tem que o elenco inteiro tá jogando em alto nível. Então, isso mostrou que o Abel tem que trabalhar mais esses reservas para jogar em alto nível do Palmeiras. Eu acho que foi até bom empatar e jogar mal, pro Abel ver, opa, eu preciso trabalhar mais esses caras aqui para quando eu precisar deles, eles corresponderem. Porque foi mal nesse jogo, foi mal realmente. Mas nada também para fazer muito alarde, porque o Palmeiras está sobrando o Paulistão, né? Tá, muito. O Palmeiras é um time que ele pode pôr as reservas na hora que ele quer, porque ele está sobrando. A verdade é essa. O Palmeiras está sobrando. E o Palmeiras, falando de camisa 9 quando está atrás, o Palmeiras está atrás também. Segundo a GazeteEsportiva.com, ele está atrás do atacante de 21 anos, José Manuel Lopes, do Lanús. Jogador argentino. Mas desistiu do Pedro? Tava um oba-oba com o Pedro ia vir? Acho que o Pedro não. Mas tá o Pedro é caro, né? O Lucas Alário também, que jogou no River Plate, está no Bayer Leverkusen, foi cogitado, mas ficou pela Alemanha mesmo. E agora a nova moda aí, o novo alarde, é de um jogador aqui do Lanús, o José Manuel Lopes. Eu realmente tenho muito a falar que eu não conheço, eu não acompanho muito futebol argentino. Então não tenho muito a falar, mas é para ser um bom nome. O Palmeiras, historicamente, ultimamente, vem contratando jogadores que não são estrelas, mas que têm um bom futebol, que jogam bem, que conseguem desempenhar seu papel, né? Diferente, por exemplo, de Flamengo e Atlético, contrata muita estrela, o Palmeiras vai em uma linha diferente, contrata jogadores mais baratos, talvez não tão conhecidos, mas ele consegue ter um nível tão grande quanto o Flamengo, quanto o Atlético, se o resultado não for melhor. Isso. Porque recentemente ganhou o Libertadores e está em final de Mundial. E esse pode ser mais um. Geralmente aí, ultimamente, também historicamente, temos bons atacantes jovens argentinos. E esse é o Palmeiras aí, que empatou, mas segue firme no Paulista, tá muito tranquilo. Bem no Paulista, ao contrário do Santos, não. Que a gente vai falar agora. Santos empatou com o Lanterna Novo Horizontino, que não venceu um jogo no Paulista até agora e aumenta a sua crise, 2-2. O que aconteceu com o Santos? Tinha tudo para ganhar, Vila Belmiro com bom público, jogou em casa com Lanterna, era o jogo para espantar a crise, acabou de perder um clássico. O que aconteceu, Francis? O Santos aconteceu o que a gente sempre fala, é muito jogador jovem, não tem aquele meio de campo. O problema do Santos não tem o jogador e não tem aquela mesclagem que sempre... O Santos sempre é bom com o jogador jovem. A gente sabe disso, sempre é bom. Mas sempre teve uma mesclagem maior do que está tendo, você tá entendendo? Hoje não está tendo. Hoje a gente tem quem no meio de campo? O Goulart, que não se encontrou ainda. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas não se encontrou ainda com a molecada ainda. Não está conectado ainda com essa molecada ainda. E o Santos pegou, eu acho, pela inexperiência do time, tá entendendo? Eu acho que o Santos passou no final. O que você falou é que falta meio campo mesmo. Falta o meio campo do Santos. Porque o Santos, na hora que ele está em vantagem, aconteceu com o Novo Horizontino, na hora que ele está em vantagem, ele não tem a capacidade de ficar com o controle do jogo. Isso. E quem controla o jogo? O meio campo. E como que você se controla o jogo? Cadenciando o jogo. O Santos é uma correria imensa. Faz 1-0, continua na correria. Mas se você, muitas vezes, você tem que saber analisar o momento do jogo. Quando você faz 1-0 e continua na correria, você pode, em determinados momentos, o que pode acontecer? O time pode perder a bola e tomar um contra-ataque, tomar empate. Entendeu? Então você tem que saber controlar o jogo. O Santos, ele não tem essa característica. Ele não consegue controlar o jogo porque ele não tem meio campo. É isso que eu falo. A esperança do Santos é o Ricardo Goulart. Porém, o Ricardo Goulart, você vê que ele não está entrosado ainda. E ele não está 100% fisicamente ainda. Isso. Então leva um tempo também, apesar de ter feito o gol. Então, mas leva um tempo, agora esse tempo... O futebol não espera esse tempo, né? Mas o errado é o Goulart, o Santos, de contratar um jogador que jogou 3 partidas no último ano na China. Que fisicamente já é um campeonato que deixa a desejar. Os jogadores que voltam da China para o Brasil já voltam fora de forma, né? Porque é verdade voltam fora de forma. Entendeu? E é preocupante que o Santos, com essa derrota, acho que ele caiu pro 3º do grupo. Sim, eu vou ver a tabela aqui já. E é preocupante. O Santos começa a apertar até com o rebaixamento, não é só com classificação. Exato. Por mais que o campeonato é um nível tecnicamente fraco, porque tem times do interior que são fracos. O próprio Ituano, né? Esse era 3 pontos garantido. Todo mundo ganha 3 pontos aí. Vai flertar contra o rebaixamento segundo ano seguido. O ano passado lutou até a última rodada. Foi até na última rodada. E venceu o fraquíssimo São Bento, que foi rebaixado. Mas é preocupante. O técnico Bustos, estou vendo aqui nas notícias na internet, comanda primeiro como técnico do Santos. E ele cita o DNA ofensivo dos meninos da vida. Sim. Quer dizer, isso é bom. Ele já sabe que o Santos é DNA ofensivo, não vai querer jogar defensivamente que nem o Carille.
Pra quem não sabe, o Bustos ele veio do Barcelona de Guayaquil e acabou de classificar o time na pré-Libertadores para a próxima fase. Aí. Vai comandar o Santos. O que você acha do Bustos? Você acha que ele pode tirar mais do que o Carille tirou, por exemplo? Acho que ele pode tirar mais sim do time do Santos. Mas também é o que eu falei do técnico do Corinthians, não adianta a gente esperar milagre. O que o máximo pode acontecer é tirar o time do rebaixamento, não que ele tá. Eu falei assim, mas brigar do meio para baixo. Eu acho que o Santos é esse time aí. Se conseguir algo mais, mérito para ele. O Corinthians, porque não tem time para brigar. Então o Corinthians vai ganhar tudo e tal, mas eu acho que ele chega para brigar por títulos, para incomodar, incomodar Flamengo, Atlético, Palmeiras, que hoje são as cabeças do futebol brasileiro. Não adianta a gente falar. Eles estão um degrau acima dos outros. Eu acho que o Corinthians é um dos times que vai incomodar muito esses times. Agora o Santos, e por isso eu acho que o Vitor Pereira é um bom trabalho. Agora o Santos, eu acho que o Bustos também. Por ele ter essa perspectiva mais ofensiva do Santos, ele saber disso, eu acho que ele pode tirar mais do Santos, porque o Carille é defensivo, o Carille não tinha nada a ver com o Santos. Porém, que nem você falou, não vai fazer milagre. Isso. Eu acho que, na minha opinião, o Santos não vai ganhar nada nessa temporada. Manter tá ótimo. Não vai ganhar nada. Se conseguir uma vaga numa pré-Libertadores no Brasileiro, nossa, é como um título. É como um título. Pelo elenco que tem, o Campeonato Brasileiro... Pelo que investiu. Os teoricamente menores estão crescendo da competição. Então, se conseguir uma vaga numa pré-Libertadores, já é um lucro pro Santos, já é demais. A torcida do Santos não se iluda. A situação que o Santos está é crítica. O Santos não vai conseguir muita coisa. Isso que você falou, se apenas se manter na elite do futebol brasileiro, tá ótimo. Se fizer um papel, tentar ser protagonista pelo menos no estadual, eu acho que devia tentar, pelo menos. Mas é difícil. É difícil, mas tentar, não tô falando de ganhar. Mas tentar, pelo menos, fazer jogo digno com os rivais em mata-mata, pelo menos chegar ao mata-mata, porque corre risco de ficar fora do mata-mata, né? Então, mas, só que realmente, a situação do Santos é complicada, é bem complicado. E vou falar agora do São Paulo. O São Paulo que ganhou agora há pouco do Água Santa. E lá em Diadema, 2-1, mais uma vez, o São Paulo encontrou dificuldades para jogar contra o time fechado, mais uma vez. O sol, muito calor, a sensação térmica lá chegou perto dos 40 graus em Diadema. Muito complicado jogar nessas circunstâncias, mas eu vi uma evolução do São Paulo. Eu acho que a vitória contra o Santos tirou um peso das costas dos jogadores. Vencer um clássico é sempre bom. É lógico. E eu vi o São Paulo, tem dificuldade de filtração ainda, mas os pontos positivos. O time está se mexendo mais, os jogadores estão arriscando mais dribles, mais triangulações. E o time do São Paulo chegou mais à frente. E hoje o Rogério eu acho que fez legal. Ele pôs bastantes moleques novos da base. Entendi. Lateral novo da base, inclusive eu esqueci o nome, que ele é Moreira. Ele é brasileiro, naturalizado português. Não, ele é português e brasileiro, duas nacionalidades ele tem. Jogou a copinha desse ano e já foi titular. Atacante Rua também, muito novo também, por titular também. O Rogério está lançando esses jogadores. Sim. O Pablo Maia foi muito bem nos últimos jogos, também titular. Eu acho que o São Paulo também necessita disso, né? Porque o São Paulo, quanto mais jogadores lançar, vai ser melhor. Porque não tem muito dinheiro para se gastar também. E para mim foi uma vitória boa. Sem o Nicão com Covid, algumas ausências. No segundo tempo entrou o Calério. E o Calério fez a diferença. O primeiro gol foi do Reinaldo de pênalti, depois tomou o empate do São Paulo, uma desatenção. E aí o mais final do jogo foi o jogador do Água Santa expulso, bem expulso. Deu uma cotovelada no Marquinhos do São Paulo. E aí o São Paulo veio pra cima, mas só que o São Paulo foi desorganizadamente, afobadamente. Até porque o Água Santa fazia muita catimba, deixou o time do São Paulo nervoso. E praticamente, nos últimos lances do jogo, o Rogério tinha tirado o Éder posto o Calério fez o gol de bicicleta. Olha. E o São Paulo venceu a partida. O Calério é um jogador hoje indispensável para o São Paulo. O 9 que o Corinthians e o Palmeiras procura, o São Paulo achou dele, que é o Calério, né? Todos achavam que era o Pablo. O Luciano não é uma característica de 9, né? O Luciano é um jogador que ele flutua mais. Não é uma característica daquele jogador... Você acha que o Luciano é tipo o Rony? Mais parecido. Eu acho que o Rony ainda é mais centroavante que ele. Não, o Rony, eu acho que o Rony é improvisado de centroavante, deu muito certo. Sim. Porque ele é forte. O Luciano eu acho que ele não é muito forte que nem o Rony. Então eu acho que não daria certo de centroavante. Eu acho que ele é mais velocista. O Rony também é velocista. Na verdade o Rony é mais velocista. Mas só que o Luciano é aquele atacante que ele flutua, entendeu? Você acha que ele é mais técnico? É mais técnico. Ele flutua mais. Essa é a diferença pra mim. Apesar de também ser velocista. Agora o Rony, ele fez bem esse papel porque ele é forte fisicamente e ele também é bastante veloz.
Mas não o veloz dele é o importante quando ele cai mais pelas pontas. E você acha que o som, agora com essa vitória, você acha que dá uma tranquilidade pro Rogério? Porque o Rogério já não é mais unanimidade no São Paulo. Sim, mas eu acho que a vitória no Clássico já deu uma tranquilizada. Vencer agora deu mais você uma acha que ele tem vida tranquilizada. longa, o Rogério? Eu acho que a vitória no Clássico abriu uma porta nova para ele. Se perdesse, eu acho que o Rogério ia cair se perdesse o Clássico. Como ganhou, e ganhou bem, quando venceu, apesar de ser contra o Santos que não tá bem, não deixa de ser um Clássico, entendeu? Ganhou podia ter perdido. E ele mexeu bem, montou o time bem, classificou a Copa do Brasil com empate, e não convenceu, mas classificou, e venceu o Água Santa, assumiu a liderança do grupo, passou o São Bernardo. É verdade. Então eu acho que agora ele vai ter um pouco de descanso para trabalhar. Mas vamos ver até quando, né? Fim de semana tem Clássico com o Corinthians. A pressão dos técnicos brasileiros é tremenda. Se ganhar, fica ótimo o clima. Se perder... É matar um leão por dia, por jogo. Se perder, já se complica. Então, que não foi o São Paulo achou o Calera, achou esse atacante trombador. O Luciano não é trombador, ele é aguerrido, mas não trombador. E é isso, o São Paulo venceu o Água Santa por 2-1. Vamos agora passar os outros resultados do Paulistão. A gente passa também a classificação do campeonato também. Ver como que está o desenrolar do Paulistão 2022. Resultados da rodada. Essa foi a rodada 9. Tivemos Mirassol 1, Ponte Preta 1, Guarani 2, Santo André 3, dentro de Brinco de Ouro, grande vitória do Ramalhão. Ituano 3, Ferroviária 1, Ituano está bem também. Corinthians 1, Bragantino 0, Inter de Limeira 0, Palmeiras 0, Santos 2, Novo Horizontino 2, Botafogo de Ribeirão 1, São Bernardo 0 e Água Santa 1, São Paulo 2, perdão. Água Santa 1, São Paulo 2. Classificação Grupo A, Corinthians 17, Guarani 10, Inter de Limeira 8, Água Santa 7. Quer dizer, o Corinthians já está classificado. Já está. Grupo B, São Paulo 14, São Bernardo 14, Ferroviária 10, Novo Horizontino 3. Nossa, que jogo complicado aí, todo mundo aí. Não, todo mundo não, né? Os três primeiros, né? Grupo C, Palmeiras 17, Mirassol 16, Botafogo de Ribeirão 15 e Ituano 14. Olha que grupo forte, hein? Grupo muito forte, hein? Se pegasse esse grupo, fosse na classificação geral, classificava todo mundo. O Ituano, esse ano, vai jogar a Série B de brasileiro. Vamos lembrar disso, é um time técnico também. Grupo D, Bragantino 16, Santo André 10, Santos 10 e Ponte 8. Quer dizer, hoje o Santos não estaria classificado. O Santo André é o segundo grupo hoje, critério de desempate. Atualmente, os rebaixados seriam o Novo Horizontino, Lanterninha e o Água Santa com 7 pontos. Atualmente seriam os rebaixados do Paulista. Olha só, aí tem o Água Santa com 7 e a Ponte com 8, que é um time tradicionalista. Acende o alerta a Ponte Preta de Campinas, que é um time que é inadmissível cair para a Série A2 do Paulista, Paulista, com a tradição que tem no futebol paulista, né? Não só paulista, nacional, né? E esse foi aqui o futebol paulista. O futebol paulista, a gente comentando aqui também. E agora vamos falar Recopa Sul-Americana, né? Quarta, o jogo de volta no Allianz Parque, Recopa Palmeiras e Atlético Paranaense. O jogo de ida 2-2. Jogão de bola, né? Eu achei um jogo muito bom. Jogão de bola. E você tinha falado, eu achei até que o Palmeiras ia ganhar, você ainda falou assim, vai ser duro ganhar lá. Foi um jogão mesmo. E a torcida do Atlético é impressionante, como que empurra aquele time. É difícil jogar na Arena da Baixada, é muito difícil. Mas o Palmeiras conseguiu segurar a pressão lá, conseguiu fazer um bom jogo, por muitos momentos controlou o jogo, controlou sim. O Atlético Paranaense, o ponto mais forte deles é a transição rápida. Eles recuperam a bola e já estão na cara do gol muito rápido. Esse que é o ponto bom. Mas o Palmeiras conseguiu muitas vezes neutralizar isso. O que o Palmeiras sentiu falta foi da dupla de zaga principal, Gustavo Gomes e Luan. O Luan machucado, Gustavo Gomes com Covid. Gustavo Gomes até pode voltar nesse jogo agora. Mas o Palmeiras se comportou muito bem. Eu acho que jogou bem, segurou a pressão. Não é fácil jogar lá. E no Allianz Parque vai ser um jogo difícil também. Porém, dentro de seus domínios, com a torcida praticamente toda a favor, eu acho o Palmeiras favorito para levar esse campeonato. Eu acho também que o Palmeiras é favorito, eu acho que ganha esse campeonato. Mas vale ressaltar aqui o grande trabalho que está fazendo o Valentim lá, né? Excelente, né? E não chegou muito tempo, né? É isso que eu tô falando. Chegou há pouco tempo fazer bom trabalho. Chegou há pouco tempo e vale ressaltar que ele está fazendo um bom trabalho, né? Porque ele está enfrentando os grandes de igual para igual. Não está recuando o time, ele está jogando de igual para igual. Vale ressaltar isso aí. Mas eu quanto ao jogo, eu acho que o Palmeiras leva esse título. Mais um pro Abel.
Não vai ser jogo fácil? Não vai, mas eu acho que o Palmeiras aqui joga mais solto. Sim, também acho. Eu acho que aqui vai ser mais E solto. o ponto positivo do Palmeiras, pra mim também, é o Jailson, que foi um dos gols, vem jogando muito bem, se comportou muito bem dentro de campo. E do lado do Atlético Paranaense, além do Alberto Valentim, o Marlos, Marlos, né? que voltou depois de muito tempo jogando no futebol ucraniano. Ele voltou certo, né? O Marlos é naturalizado ucraniano, Nossa, jogou na seleção da Ucrânia entendi. e ele voltou esse ano, antes da guerra. O Brasil, se ele estivesse lá, provavelmente ele seria obrigado Fica por lá a mesmo. ficar por lá e até participar da guerra, porque ele é naturalizado ucraniano também. Ele voltou, não era certo, ele se salvou. Se salvou. É. E ele estreou contra o Atlético Paranaense no segundo tempo, e estrela, né? Já entrou e fez um golaço. É um grande reforço pro time do Furacão. E vai ser um bom jogo. Vai Eu ser um creio bom jogo, um é. bom jogo de Não, novo na volta. E eu coloco agora, eu acho que nem o Valentim, quando ele foi, ele saiu do Goiás, saiu com conturbação. Atlético. Não, o Cuiabá. Do Cuiabá, É. conturbado lá, não sei o que aconteceu, até hoje ninguém sabe, quem vai saber só eles Problemas mesmos, internos, né? Problemas internos, mas ele já vinha fazendo um bom trabalho É, lá. sim. Quer dizer, ele veio pro Atlético Paranaense, um time que ninguém estava, depois do Thiago Nunes, ninguém estava acertando esse time. É verdade. Não é? Não parava técnico ali, passou um monte ali, ninguém É. acertou. Ele chegou, ele acertou esse time. É um bom técnico, um técnico para se ficar de olho. Tanto ele como o Barbieri, na minha É. opinião. Sim. Agora vamos falar de Champions League. Champions League. Para encerrar, tivemos na última meio de semana mais 4 jogos da Liga dos Campeões. Tivemos Chelsea 2, Lille 0, Esperado, fazendo papel de casa, favorito, praticamente, assim, muito difícil perder a vaga, né? muito difícil. 2-0 em casa. Vila Real 1, Juventus 1. Jogão. Eu achei até um bom resultado para a Juventus, Eu também achei. mas tudo indefinido. Eu acho que está indefinido ainda. Inclusive, nós falamos que vai passar o Vila Real. É isso, nós nós apostamos o dois. Vila Real. Atlético de Madrid 1, Manchester United 1. Eu achei- Excelente resultado para o United. Não, eu achei que conseguiu, eu achei que estava perdida a vaga já. Excelente resultado. Eu acho que agora, eu falava que tá, eu acho que o United leva um certo favoritismo. Eu acho agora. Sim, por esse estado. Se bem que o United é altos e baixos, É, né? não, Tropeça dentro de casa. Mas é o campeonato que resta pra ele, por isso que ele tem que dar tudo isso. Exatamente, isso é verdade. Faz sentido. E Benfica 2, Ajax 2. Pra mim, pelo nível que o Ajax vem, foi até um bom resultado do Benfica mesmo jogando em casa. Eu achei Não perder. na minha opinião, eu achei zebra. Eu achei que o Ajax ia passar por cima. Ia Pelo atropelar, que vinha ia atropelar. pelo que vinha fazendo. Mas foi um bom resultado realmente. E esse meio de semana agora não tem Liga dos Campeões, mandou uma dica de jogo aí europeu aí. Amanhã tem semifinal Copa da Itália, Milan e Inter de Milão. Nossa, Jogo de ida. jogão, hein? O Derby della Madonnina. Ó, jogão. É o Derby de Milão. Jogo que sai faísca. É um Se jogo. você gosta de um bom futebol, pode assistir esse jogo. Inclusive jogo tenso, né? Jogo de rivalidade. Esse é o jogo. E o Fute Rede indica pra vocês. E esse foi o rodada do Fute Rede. Segunda que vem estaremos de volta aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma rede social. Programa na íntegra, daqui a pouco no nosso canal no YouTube, para quem não assistiu inteiro quiser rever o canal no YouTube. Acompanhe nossas redes sociais, entre no YouTube Fute Rede, procure, tem que ter esse símbolo aqui, ó. Tem outros Fute Redes lá, mas com esse símbolo. Esse é o original. Esse é o original Fute Rede aí, procure esse símbolo no YouTube. Fute Rede sempre apoiando o esporte.